Continuando, nessa videoaula vamos falar sobre os hiperboloides, podemos dizer assim, né? Nessa primeira aula sobre hiperboloide, vamos tratar apenas do hiperboloide de uma folha. E aqui está a equação reduzida dessa superfície, certo? Então perceba que ela é bem parecida com o hiperboloide de duas folhas, por exemplo. Apenas perceba que o termo aqui, x ao quadrado e y ao quadrado, os sinais são negativos, né? Então, na hiperboloide de uma folha, x e y são positivos, z, o termo de z aqui vai ser negativo, aqui é o contrário, né? X e y são negativos e o z ele é positivo. Claro, pessoal, isso aqui não é regra, né? Poderíamos, por exemplo, ter aqui o x positivo e o y e z negativo. O interessante aqui é saber que duas variáveis são negativas e uma é positiva. Aqui, uma variável, né, é negativa e as outras duas são positivas, né? Não que apenas o z seria negativo, tá ok? Um outro detalhe, e que a gente vai analisar isso aí, eu gostaria de chamar a atenção antes que me esqueça, é que perceba que o z aqui está negativo, certo? Como o z está negativo, então o nosso hiperboloide de uma folha aqui, ele vai estar crescendo, certo? Na direção do eixo z. Se o y fosse negativo, por exemplo, então a gente sabe que o eixo y é esse aqui, né? Então esse hiperboloide ele estaria meio que deitado aqui, né? A boca dele estaria para o lado do eixo y, estaria crescendo no eixo y aqui, certo? E se x fosse negativo também, ele estaria para esse lado aqui, né? Então essa boca aqui estaria no eixo, na direção do eixo x, certo? Então vamos lá, vamos construir, né, o gráfico de um hiperboloide de uma folha. Então, o que a gente vai estudar aqui é exatamente o gráfico, né, cuja equação é x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado mais, ou melhor, né, já que é um hiperboloide, seria menos z ao quadrado sobre 4. Isso tudo igual a 1. Eu já deixei bem simples aqui, né, pois nas aulas passadas aprendemos a deixar na forma reduzida, certo? Então, como eu falei para vocês, né, primeira situação que vamos ter que buscar. Então, aqui estaria o nosso gráfico, né? Então vamos colocar aqui os eixos. Então aqui a gente vai ter o eixo y, né? Já colocamos aqui o eixo z e aqui temos também o eixo x. Então, falando, né, e entendendo o que falamos anteriormente, perceba que o z aqui, ele também é negativo. Então, você vai ver que o gráfico dessa superfície aqui, né, cuja equação é dada aqui, vai ser bem parecido com esse aqui, tá ok? Vai ser bem parecido porque ele vai estar crescendo, né, as hipérboles vão estar na direção do eixo z, tá ok? Então, perceba que as hipérboles aqui estão na direção do eixo z. Olha o nome do gráfico, hiperboloide, né? Então, vamos ter hipérboles aqui. Então, as hipérboles estão na direção do eixo z. Se o y fosse negativo, as hipérboles estariam na direção do eixo y, e assim sucessivamente, tá ok? Então, vamos para a primeira situação. Aí você escolhe, né? Vamos escolher aqui uma sequência lógica. Então, vamos escolher o eixo, ou melhor, o plano x igual a zero, né? Então, quando x é igual a zero, isso aqui vai ser anulado. Ficaríamos com o y ao quadrado menos z ao quadrado por 4. Isso aqui igual a 1. Então, perceba, e isso aqui vimos lá na primeira aula, na introdutória sobre superfícies quádricas, né? Isso aqui nada mais é que uma hipérbole, né? E é uma hipérbole e sabemos, né, é bom relembrar, que a hipérbole aqui, a parte positiva, a variável positiva é o y. Então, com relação ao eixo x igual a zero, seria o plano x igual a zero, né, que é z e y aqui. Como o y, a incógnita aqui, ou a variável positiva é y, então, colocando aqui didaticamente, né, para fins didáticos, vamos colocar um 1 aqui embaixo. Então, vamos ter aqui que os pontos onde as hipérboles vão passar é exatamente no eixo y, certo? Pois ele é o positivo aqui da nossa hipérbole, e vai ser no ponto onde y é 1 e y é menos 1. Então, a nossa hipérbole, né, vai ser algo parecido com isso aqui. Beleza, aqui a mesma maneira, né? Lembrando que a nossa hipérbole está na direção, tá ok? Ela está indo aqui na direção do eixo y. Beleza, então agora vamos para a segunda situação. Vamos para a situação onde o y é igual a zero, tá ok? Então, seguindo a sequência aqui, x igual a zero, agora y igual a zero.
Então, vamos ter aqui x ao quadrado por 4 menos z ao quadrado por 4 igual a 1. Da mesma maneira, né? Temos aqui uma hipérbole, uma equação de uma hipérbole, porque entre as duas variáveis temos o sinal de menos, certo? A nossa elipse, entre as variáveis, vamos ter o sinal de mais, só para lembrar. Beleza, então a gente tem aqui uma hipérbole, onde a variável positiva é x, então na direção do eixo x estaria passando, né? As hipérboles estariam cortando o eixo x, então vai ser onde x é 2, ok? Onde x aqui é 2, vamos colocar um pouquinho mais para cá, e x vai ser igual a menos 2. Lembrando que a equação da hipérbole, né, seria x ao quadrado por a ao quadrado, menos y ao quadrado por b ao quadrado. Então, por isso que eu coloquei aqui o 2, né, porque o 4 nada mais é que 2 ao quadrado, né, só para lembrar disso aqui. Então, aqui a gente vai ter 2i menos 2. Então, a nossa outra hipérbole, né, estaria exatamente... ficou meio estranho aqui. Então, ficaria algo parecido com isso aqui, lembrando que está na direção do eixo x. Aqui teríamos, né, uma outra hipérbole também vindo aqui na direção do eixo x. Beleza, pessoal? Por último, né, podemos fazer aqui, temos agora com relação ou quando z é igual a zero. Então, anulando o termo onde tem z aqui, ficaríamos com o seguinte: x ao quadrado por 4 mais y ao quadrado igual a 1, né? Quando z é igual a zero, ou seja, no plano xy. Então, perceba que agora a gente vai ter uma elipse, né? Uma elipse onde no eixo x vamos ter 2, né? Que é exatamente isso aqui, e no eixo y vamos ter 1 e menos 1. Então, 1 e menos 1. Então, aqui é os extremos da elipse, né? Então, vamos ter algo parecido com isso aqui. Eu acho que deu para enxergar, não sou muito bom de desenho, mas deu para enxergar que a nossa figura, né, se traçarmos outras elipses aqui, e isso é de extrema importância, pessoal, perceba que as nossas elipses, né, as nossas elipses aqui, a gente encontrou apenas no plano xy, quando z é igual a zero, né? Só que existem outras elipses, né? Então, existem outras elipses aqui que é de extrema importância também procurarmos, se quisermos. Como é que a gente faz isso? Perceba que as nossas elipses aqui estão quando z é igual a zero, né? Então, passando z para o outro lado. Então, teríamos aqui uma equação. Então, ficaríamos aqui. Você vai encontrar em livros dessa forma também. X ao quadrado por 4 mais y ao quadrado menos z ao quadrado por 4 igual a 1. Certo? Então, quem é a nossa constante aqui? O plano que estamos trabalhando é com z. Então, vamos transformar z numa constante. Vamos chamar essa constante de k. Né? Então, ficaremos com x ao quadrado por 4 mais y ao quadrado igual a 1 mais z ao quadrado por 4. Aliás, k, né? Vamos chamar z aqui de k. Agora, ele vai ser uma constante. K ao quadrado por 4. Você também vai trabalhar, você vai ver em livros, essa situação aqui. É a mesma situação que estamos trabalhando, certo? Só que isso aqui é uma forma mais geral dos planos que vamos estudar. Por exemplo, estudamos apenas quando z é igual a zero, ou seja, quando tudo isso aqui é igual a zero, né? Mas poderíamos pegar, por exemplo, quando z é igual a 2, por exemplo. Que é uma situação, por exemplo, poderia ser essa elipse aqui, porque essa elipse que a gente encontrou aqui seria a elipse quando z é igual a zero, certo? Mas essa elipse aqui poderia ser quando z é igual a 2. Encontraríamos uma outra elipse, certo? Claro, lembrando que teríamos que deixar a equação da elipse, né, na forma reduzida para ficar mais simples o entendimento, né? Para fazermos mais rápido a elipse. Tá ok, pessoal? Então, você pode encontrar essa forma aqui, né? Como também essa forma. A gente só está analisando, como eu falei para vocês, isso aqui são as seções básicas, né? Estamos trabalhando com planos mais conhecidos, o plano ZY, ZX e XY, tá ok? Só que perceba que apenas com esses planos já entendemos, né, como é que é a nossa superfície, tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também na próxima aula. Até mais!